Seja bem-vindo. Estou de volta aí. E a gente vai dar sequência no nosso assunto com a análise de JFET para pequenos sinais, dessa vez considerando cada configuração que a gente estudou na análise CC. É exatamente a mesma história do que a gente fez com o TBJ. Nós vamos chegar num circuito equivalente para cada configuração e a gente vai encontrar a impedância de entrada, a impedância de saída e o ganho de tensão. Não vamos encontrar ganho de corrente para o JFET, porque a gente viu que a corrente na porta é zero. Então não tem ganho de corrente, certo? Nesse vídeo a gente vai ver a polarização fixa e a autopolarização com desvio e sem desvio. Então vamos começar com a polarização fixa. Então está aqui o nosso circuitinho desenhado com os capacitores, né? E vamos apenas recordar que em altas frequências, né, o XC vai ser aproximadamente zero e a gente pode substituir os capacitores por curtos. Então na análise CC a gente substituía por circuitos abertos e na análise CA a gente vai substituir os capacitores por curtos circuitos. Devido a isso aqui, a impedância do capacitor vai ficar muito pequena devido à frequência. A gente tem um vídeo lá que a gente mostra um critério para considerar que isso aqui é verdadeiro. Outra coisa que a gente vai fazer é zerar as fontes de tensão contínua. A mesma coisa que a gente fez com o TBJ, né? Na polarização fixa a gente tinha uma fonte de tensão contínua ligada aqui e a função dela era dar um valor para o VGS. Né? A gente viu que na nossa análise CC que esse resistor ele era considerado um curto na análise CC. Então vamos dizer que na análise CC ele não servia para nada, né? Mas aqui está aqui a função dele no circuito. Na análise CA ele vai aparecer. Então vamos fazer o equivalente, o circuito equivalente CA dessa configuração aqui. Zeramos essa fonte e a gente ficou com o RG conectado ao VI, já que isso aqui é um curto, né? Então tem um curto aqui, ficamos com essa configuração. Então aonde aparece a tensão de entrada? No RG. Então na análise CA ele tem a função dele, certo? Aqui está o nosso bloquinho que ele simula, ele é o modelo do dispositivo. Então a gente viu lá que ele tem um circuito aberto aqui devido à alta impedância, uma fonte de corrente e uma resistência interna RD. Como a gente zerou essa fonte, isso aqui virou um terra na análise CA. E aí o resistor RD fica nessa maneira aqui, né? Porque faltou, esse aqui é o RD. Ele fica com essa configuração aqui, certo? Então vamos fazer agora a dedução das equações em cima desse circuito equivalente. Quem é a impedância de entrada? A impedância de entrada da configuração é o próprio RG, né? É a impedância que a gente enxerga daqui. Impedância de saída. A gente viu lá já no TBJ como que a gente calculava a impedância de saída. A gente zerava o sinal de entrada, né? Então zerando esse sinal de entrada, a gente não vai ter tensão VI, não vai ter tensão VGS e o produto GM-VGS, né? Transcondutância vezes a tensão porta-fonte, vai ser igual a zero. Então isso aqui vai ser um circuito aberto. E o que a gente vai enxergar da saída é um paralelo entre R'd e R'd. A impedância de saída é o paralelo desses dois. Da mesma maneira que a gente viu lá no TBJ, se o R'd for maior ou igual que 10 vezes a resistência R'd, o ZO é igual a RD. Por quê? Porque prevalece numa associação em paralelo o valor da menor resistência. E se for 10 vezes maior, vai ser praticamente esse aqui.
Quem tiver em dúvida, faz aí um testezinho com resistor em paralelo, aí, um de 20 e um de 2K, e faz a continha e vê quanto que vai dar. Você vai ver que vai dar bem próximo do menor valor. Certo? Ganho de tensão AV. Né? Então, tensão de saída é essa tensão aqui. Se a gente fizer o paralelo, né, o equivalente paralelo de RD, Rzão D e Rzinho D, enxergue no lugar desses dois apenas um resistor, cujo valor é o paralelo dos dois aqui. A corrente que vai circular nesse resistor equivalente é essa corrente da fonte aqui, é a mesma corrente. Ela vai ficar circulando aqui nesse resistor equivalente. Então, o V0, portanto, vai ser a fonte de corrente, o valor da corrente da fonte de corrente, aplicada ao equivalente do paralelo de Rzinho D e Rzão D. Mas o VGS é igual ao VI. Né? Essa tensão aqui, ó, é igual a essa tensão aqui. Substituindo então o VGS por VI, a gente vai chegar em menos G MVI RD em paralelo com Rzão D. Por que aparece sinal de menos aqui, né? A nossa polaridade é desse jeito aqui, na saída. O sentido dessa corrente, circulando no equivalente dos dois aqui, ela está fazendo esse caminho aqui, ó. Portanto, ela está fazendo uma polaridade contrária a essa que a gente tem na saída aqui. Por isso que a gente tem esse sinal de menos. A corrente vai passar pelo resistor, ela teria que ter uma queda. E do jeito que está aqui, ela está subindo. Né? Por isso a gente tem o sinal de menos. Certo? Bom, aí você passa o VI para baixo. V0 sobre VI é menos GM, Rzinho D em paralelo com Rzão D. Se você quiser usar a regra, ou se você constatar que isso aqui é verdade, que o Rzinho D é maior ou igual que 10 Rzão D, você pode considerar esse paralelo igual a RD, da mesma maneira que a gente fez aqui na impedância de saída. Né? Dessa mesma maneira aqui. Certo? E você fica com essa equação aqui. E aqui eu já expliquei, o sinal negativo. Né? A gente vai ter, então, uma inversão de fase na saída. Isso significa que quando eu tiver no ciclo positivo na entrada, a saída vai estar no ciclo negativo, por causa desse sinal de menos aqui. A tensão de entrada e saída, elas estão invertidas uma com a outra. Certo? Agora a gente vai fazer a mesma análise com a outra configuração, com a autopolarização. Ao invés da gente ter a conexão da fonte aterrada, a gente agora tem um resistor aqui. E a gente vai ver duas configurações para isso. A gente também não tem a fonte CC, né? Vamos lembrar disso aqui. Então, no lugar da fonte, a gente tirou a fonte CC e acrescentou um resistor. E a gente viu lá na análise CC que, por causa disso, o VGS ia ser menos RS e D. Né? Na análise CC. Então, agora a gente fez a configuração CA com os capacitores. E observe que a gente vai ter aqui o RS com desvio, a gente tem o capacitor, que vai aterrar a fonte aqui. E a gente vai ver também o RS sem desvio. Tá certo? Sem o desvio você não tem esse capacitor, aí esse resistor passa a fazer parte do circuito equivalente. Então vamos ver o circuito equivalente e as equações com o circuito de autopolarização com desvio. Bom, se eu estou aterrando o S, esse resistor não participa do circuito. Então o circuito equivalente dele fica igual à polarização fixa. Né?
a fonte VGG lá na polarização fixa, a fonte VGG foi zerada, a gente vai ter exatamente o mesmo circuito equivalente da polarização fixa. Por quê? Porque o resistor da fonte está sendo aterrado. Ele não participa do circuito equivalente. E a gente tem o mesmo circuito equivalente. Se a gente tem o mesmo circuito equivalente, a gente vai ter o mesmo equacionamento. Aqui fica tudo igual. A impedância de entrada é igual ao RG, a impedância de saída é o Rzinho D em paralelo com o RD. Se o RD for maior do que 10 vezes o Rzão D, a impedância de saída é igual ao Rzão D. O ganho de tensão, menos Gm, Rzinho D em paralelo com Rzão D. Se estiver valendo essa condição, vira simplesmente menos Gm, Rzão D. E aí, pelo mesmo motivo, a gente tem esse sinal de menos, e isso vai causar uma inversão de fase entre a entrada e a saída. Certo? Agora vamos ver o que acontece quando a gente tira esse capacitor de desvio daqui. Ao tirar o capacitor, esse circuito, isso aqui não vai estar mais aterrado, não vai ser mais um terra-CA, né? E o RS vai participar do circuito equivalente CA. Está aqui o RS no circuito equivalente CA. Isso vai complicar bastante aqui a análise, né? Então a impedância de entrada continua sendo o RG. Agora a impedância de saída, a gente vai fazer uma primeira análise sem considerar o Rzinho D. Tá? A gente vai fazer aquela mesma coisa, a gente vai zerar a fonte de entrada. Zerando a fonte de entrada, a tensão aqui nesse resistor vai ser igual a zero. Daí a gente aplica a lei de Kirchhoff das correntes aqui na saída. Né? Então a gente tem o I0 nesse sentido, o ID nesse sentido e a fonte de corrente aqui. Ó. Então I0 mais ID estão saindo desse nó. E o que está chegando nesse nó aqui? Gm VGS. Então é o que está aqui. I0 mais ID é igual a Gm VGS. Certo? Mais o VGS, né? Essa tensão aqui, ó, ela também é igual à fonte de corrente vezes o RS. Né? A corrente da fonte de corrente vezes o RS. É a lei de Ohm aqui nesse resistor. Então é o que a gente tem aqui. Rearranjando a equação aqui, né? I0 mais ID, então, é igual a Gm I0 mais ID RS. Né? Só substituir o VGS aqui, ó. E a gente fica com essa equação aqui embaixo. Faz a distributiva. E a gente fica com menos Gm I0 RS menos Gm ID RS. Joga tudo que tem I0 para um lado, tudo que tem ID para o outro. Coloca o I0 e o ID em evidência. E a gente vai chegar nessa equação aqui. Agora observe que o que está dentro do colchete é igual aqui e aqui. Ó. Então a gente vai cancelar. E o I0 vai ser igual a ID. Né? Isso significa que a corrente da fonte aqui é igual a zero. O que faz todo sentido, né? A gente tirou o sinal da entrada, né? Tinha que dar zero mesmo. Então bateu direitinho aqui. Agora vamos fazer o cálculo da tensão na saída. Tensão na saída, lei de Ohm, é menos ID, porque a corrente está no sentido contrário dessa polaridade, né? Menos ID, RD.
Mas isso é igual, a gente já viu aqui que o ID, que o I0 é igual a menos ID. Então, menos I0, RD. V0 é I0, RD. Mais V0 sobre I0 é o Z0. Então, basta jogar esse zero para baixo aqui, que a gente encontrou a impedância de saída. A impedância de saída é igual a Rzão D. Agora, eu não coloquei a dedução aqui porque é muito extensa, né? E o vídeo vai ficar muito longo. Então, se incluir o RD, a gente teria aqui o RD colocado nessa posição aqui, ó, o Rzinho D. Fazendo toda a dedução, a gente ia chegar nessa baita equação aqui, ó. Agora, veja o que acontece se a gente considerar que o Rzinho D é maior do que o 10RD. O que acontece nessa equação aqui embaixo? Ó? Se o Rzinho D ele é maior do que 10 vezes o RD, ele é muito grande comparado com o RD aqui. Ó. Então você pode desconsiderar essa parcela aqui, Rzão D por Rzinho D. Desconsiderando isso aqui, o numerador fica igual ao denominador. Então vai dar 1 e o Z0 fica igual ao RD. Então é a mesma condição que a gente tem aqui, né, quando não tinha o Rzinho D. Então está batendo o resultado, está fazendo sentido. Fazendo a dedução do ganho de tensão, a gente vai chegar nessa equação zona aqui, ó. V0 sobre VI menos GMRzão D, 1 mais GMRS mais RD mais RS dividido por Rzinho D. Sinal de menos, ele indica que há uma inversão de fase entre entrada e saída. Agora, vale aqui essa aproximação. Se o Rzinho D for maior do que a soma Rzão D mais RS, né? Aí a gente elimina essa parcela aqui, essa última aqui a gente elimina, e a gente fica com V0 sobre VI, o AV, é igual a GMRD, 1 mais GMRS. Tá certo? E a gente tem a inversão de fase por causa do sinal de menos. Espero que tenha ficado claro, né? A gente volta no próximo vídeo para ver a polarização por divisor de tensão e com seguidor de fonte. Tá bom? Então vejo você no próximo vídeo. Eu peço a você que se inscreva no canal, que deixe o seu joinha e que faça o seu comentário aí, que ajuda a divulgar. Tá bom? Vejo você então no próximo vídeo.